mais poética, mas de acordo com a tradição, dizendo o seguinte: a fonte se esgotou? Os argentinos estavam surpresos com as péssimas campanhas do Sub-17 e do Sub-20 nos sul-americanos das categorias. Olha, o Sub-20, por dois campeonatos seguidos, não consegue chegar entre os 4. A nossa turma, ficando em quinta, é dos 5 piores da América do Sul. E o Sub-17 agora conseguiu o milagre de ficar entre os 4 piores. O nosso nível virou Bolívia, Venezuela, e é o nosso futuro. Os nossos meninos, é claro que eles lutaram, correram, mas não chegaram lá. Por quê? Porque desde a base estamos vendo que os adversários não temem mais o Brasil. A seleção principal, desde a derrota para a Bélgica na Copa da Rússia, jogou 8 vezes. Venceu 7 e empatou 1. Fantástico, né? Mas não é motivo de alegria nem de empolgação. E por que será? Porque a seleção vence e mesmo assim coleciona pontos de interrogação. O segundo tempo contra a República Tcheca foi uma luz no fim do túnel. Realmente jogamos bem. Jogamos com cara de Brasil. Mas o empate com o Panamá e a forma do Tite se comunicar foram alvos de crítica, até eu fiz essas críticas. O Tite fala como ele quiser. É claro que ele fala como ele quiser, mas a ponderação é outra. Termos como performar um resultado ou extremos desequilibrantes podem até ser modernos. Me parece que são modernos. Mas será que não reveste o futebol de uma complexidade onde só os treinadores são os donos da verdade? O futebol é simples, o futebol tem a simplicidade do povo. Os jogadores não estariam ficando reféns da tática e esquecendo o improviso, a decisão dentro de campo, a surpresa? O Bem Amigos está aqui para levantar questões para todos os que amam a seleção. Eu me sinto à vontade porque eu defendi a continuidade do Tite no apito final do árbitro na derrota para a Bélgica. E continuo torcendo, e torcendo com muito afinco, para que a alma do futebol brasileiro não se perca jamais. Porque eu queria confessar uma coisa: eu não vejo essa seleção em campo já há muito tempo. Voltamos já para abrir o Bem Amigos. Aquela abertura foi isso mesmo, porque realmente eu não sei o que vocês pensam, mas me incomoda um pouco a forma. Eu vi a seleção brasileira no segundo tempo contra a República Tcheca. E dei parabéns ao Tite na transmissão, falei 3 ou 4 vezes: parabéns, Tite, você resolveu ganhar o jogo. Ele deve ter pensado: eu tenho que ganhar esse jogo. Aí meteu o Everton Cebolinha na esquerda, o Davi Neres na direita, manteve, deixou o Firmino, mas colocou o Gabriel Jesus. E os 2 volantes dele eram Arthur e Alain. Aí ele falou: eu vou ganhar o jogo. Ganhou de 3, podia ter ganho de 5. Mas não é isso o futebol brasileiro? Não é isso, Marcelo? Ou não deveria ser? Não, acho que deve ser. Até acho que aqui no Brasil a gente às vezes exagera um pouco e quer ganhar amistoso também. Mas o técnico da seleção é meio que um cargo público no Brasil, né? Lógico que é. Tem um status meio que de presidente da República. Assim. Você vem de um empate com o Panamá, tem que esquecer, teste, não sei o quê, tem que ganhar o jogo, tem que dar uma resposta. E eu acho que o que falta a essa seleção, estava falando isso com o Bebeto aqui, é justamente quando o problema aparece no meio do jogo. E aí, é claro que é uma seleção em reformulação também. A gente tem feito experiências. Aliás, está fazendo vários jogadores jovens, isso é positivo. Sim. Isso é positivo, mas a gente vê um time travado. E na hora que o time se soltou, a luz apareceu no fim do túnel. Não apareceu, Muricy? Às vezes o jogo dentro do campo mostra para o treinador que é outra coisa. O jogo, às vezes, o campo escala um time diferente. O treinador vai pensar diferente. Eu acho que esse jogo foi muito bom pro Tite. Eu também sinceramente. acho, porque ele deve ter voltado do intervalo dizendo: gente, eu empatei com o Panamá. Eu não joguei nada, porque o primeiro tempo com a República Tcheca foi pior do que o jogo contra o Panamá. Ele falou: eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, Caio. Vou ter que fazer alguma coisa aqui para mudar isso. Teve audácia, teve coragem. Mesmo sendo o estilo dele, mas não importa. Ele teve uma maneira diferente, é uma alternativa tática. Porque o Brasil está jogando há muito tempo da mesma maneira. Todo mundo sabe como o Brasil joga. Não tem surpresa nenhuma. O Brasil é um time previsível. E aquele segundo tempo foi uma loucura. David Neres jogava aberto, mas não jogou aberto, foi para dentro do campo. O Jesus pro lado direito. Isso confunde, pô. O Cebolinha, a primeira bola que ele pegou, ele meteu na caneta do cara. Ele foi pra linha de fundo. Faz tempo que ele não dá a caneta em ninguém. Não, faz tempo que aquele jogo ninguém tinha driblado ninguém.
A primeira bola que ele pegou, meteu a caneta no cara, já arrumou uma confusão na linha de fundo. É verdade, tem que mudar um pouco. Eu acho que tem que botar uns moleque meio abusado, meio folgado, sabe? Que não tem esse peso, essa responsabilidade toda. Aquele cara que vai entrar e vai falar assim, é a chance da minha vida. Eu vou lá e vou dar uma caneta em você, e se não der certo eu vou tentar de novo. Era o Vinícius, né, Caio? Que era o Vinícius, exatamente, claro. Que é o David Neres, que é o Cebolinha. Cebolinha, que a gente chama... O Everton, que a gente chama de Cebolinha. Eu e o Muricy, a gente conversa bastante, a gente pensa muito parecido. Sabe o que me incomoda? E é o Muricy que usou essa frase há alguns programas atrás, que muitas vezes a gente se prende à função, a gente fica refém de um esquema e tolhe um pouco dessa liberdade que o jogador precisa para exercer o que ele tem de melhor. Que é o quê? Que é a essência do futebol brasileiro, que é o drible, que é o improviso. É isso que a gente espera e é isso que a gente viu no segundo tempo. Eu acho que eu cortei o Marcelo, eu não deixei ele até o final do raciocínio. O Bebeto tem que estar empolgado aqui com essa... Quando ele ficou animado com essa não é isso, pai. Individual, da criatividade. Porque o futebol brasileiro é isso, né? Não podemos sair da nossa característica. Porque é assim que a gente decide. Às vezes o treinador falava um negócio pra mim, pô, mas é lá dentro de campo eu que tenho que resolver. Eu que tenho que achar uma maneira de... o improviso, isso que você falou, Caio. Concordo contigo plenamente. Você sabe que duas duplas, é importante você achar os jogadores que são símbolo de uma geração. Duas duplas jamais perderam com a camisa da seleção quando estavam juntas em campo. Eu jogo essa conversa pra você. Arrisca. A primeira é lá no alto, né? Fala. Pelé e Garrincha juntos. Nunca. Na Copa de 66, o Brasil perdeu quando cada um se machucou. Né? Quando cada um se machucou. E no último jogo que eles fizeram juntos, foi na Copa de 66, ganhou de 2-0 com um gol de cada um. Então, eu tinha os números, 64 jogos. É uma coisa absurda, Garabone. Pega pra mim, ficou na minha anotação do jogo de terça-feira. E a outra dupla? É uma referência para minha geração, para minha faixa. Qual é a outra dupla que nunca perdeu junto com a camisa da seleção brasileira? Romário e Bebeto. Romário e Bebeto. Então, essas coisas... Por isso é que eu digo que o Bebeto talvez não seja tão valorizado quanto ele mereceria ser valorizado. Porque o Bebeto é um gigante da história do futebol brasileiro. Senhora. É um gigante da história do futebol brasileiro. Porque esse homem jogou a Copa de 94, é brincadeira. E jogou a Copa 98 com 35 anos, não, Bebeto? 34. 35, rapaz, não esconde um ano, não. 34, Pedro. Você nasceu que ano? 30, eu sou de 64. 64, 34, é 34. verdade. Aí que você foi pra Europa. Não, eu fui com 28 anos. 28? 27, 28. É, por aí. Que tá quis, eu também não queria sair do Brasil. Hoje não chega aos 18 para ir para Europa. Não chega aos 17. Isso talvez tenha, eu acho que tem até influência aí, né? Porque os meninos, quando vai muito cedo para lá, para a Europa, ele acaba moldando assim, né? E a gente perde essa criatividade do brasileiro, essa qualidade, esse improviso, essa técnica, essa habilidade, sei lá, cara, eu acho que... Te dá agonia? Me dá um pouco, cara, me dá porque eu quero ver o Brasil jogando como o que a gente espera, né? Essa coisa mesmo de improvisar na hora, de resolver. Pô, o jogador dentro de campo é que tem que, né, criar esse caminho aí, cara, e resolver sozinho, entendeu, cara? Às vezes o treinador fala, mas, porra... Mas nós não temos jogadores da importância e da capacidade... Neymar à parte, Neymar não está jogando, mas Neymar é um cracaço. Mas muito bom tem jogador, o Felipe Coutinho, o Firmino não é uma estrela no Liverpool, o Richarlison não é uma estrela no Everton, quem mais? Me ajude aí. Mas estou achando que tem muito jogador em posição secundária hoje nesses times também, fazendo papel de coadjuvante. E acho que isso pesa na seleção brasileira. Fazendo papel de coadjuvante? Eu acho. Mas, se você pensar, qual é o... Bebeto, quando você foi para o Deportivo, que vocês conseguiram levar o Deportivo, que é o La Coruña, Deportivo La Coruña, a decisão do Campeonato Espanhol, que eles nunca tinham chegado nem perto. Nunca tinham chegado nem perto. O Deportivo nunca disputou uma Copa da Europa lá. Não. Vocês levaram a final do Campeonato Espanhol numa decisão de pênalti. No último não, terminamos empatado e perdemos no saldo de gols. No saldo de gol, mas teve um pênalti que vocês iam chegar na frente,
que o mundo inteiro esperava que você batesse o pênalti, porque você era o último cara a bater o pênalti na Copa de 94. Mas aí deram preferência a um jogador lá dos Balcãs. Porque ele vinha batendo, ele não falhava. Mas falhou ali, né? Ou seja, vocês estavam levando o Deportivo. Poderia ter batido também, poderia ter falhado também. Você poderia ter falhado, é claro. Eu nunca vi ele perdendo um pênalti, nem no treinamento. Era uma coisa assim absurda. O que eu quero dizer é o seguinte: você era o protagonista daquele time. Você era o jogador principal daquele time. Fazia os gols, né? Não, você era... Tá certo, Marcelo? Tá certo, Marco Antônio? Ele era o protagonista daquele time. Daquela façanha